Lobisomens são as criaturas sobrenaturais mais conhecidas do mundo. Não tem quem não tenha ouvido uma história sequer sobre lobisomens. E particularmente, lobisomens são minhas criaturas favoritas do terror. Cresci ouvindo histórias assustadoras e fascinantes sobre tais monstros. Lobisomens estão em nossas histórias desde muito antes dos anos 80. E algumas dessas histórias são tão perturbadoras que até deixam algumas pessoas impressionadas. Conheça agora os 5 relatos mais assustadores de lobisomens. Eu me chamo Nilson Silva e você é bem-vindo a mais um vídeo do canal Histórias Arrepiantes. O caso do lobisomem de Dole não se trata apenas de um lobisomem, mas sim de um serial killer. Gilles Garnier foi um serial killer francês, eremita e canibal, condenado por ser um lobisomem. Ele era um homem recluso que vivia fora da cidade de Dole, em uma província da França. Ele havia se casado recentemente e se mudou com sua nova mulher para sua casa isolada. Durante esse período, vários ataques de um animal que parecia ser um lobo grande foram efetuados, e várias crianças desapareceram ou foram encontradas mortas, e as autoridades da província emitiram um decreto incentivando e permitindo ao povo prender e matar o lobisomem responsável. Uma noite, quando um grupo de trabalhadores viajava de uma cidade vizinha, veio sobre eles algo que acharam ser, sobre a luz fraca, um lobo, mas que alguns reconheceram como Garnier, com o corpo de uma criança morta. Logo após, Gilles Garnier foi preso, e segundo seu depoimento no julgamento, uma noite enquanto estava na floresta para caçar, um demônio apareceu para ele, oferecendo-se para aliviar seus problemas, e deu-lhe uma pomada mágica que lhe permitiria mudar para a forma de um lobo, tornando mais fácil suas caçadas. Garnier confessou ter perseguido e assassinado pelo menos 4 crianças com idades entre 9 e 12 anos. Em outubro de 1572, sua primeira vítima foi uma menina de 10 anos que ele arrastou para uma vinha fora de Dole. Ele a estrangulou, retirou sua roupa e devorou a carne de suas coxas e braços. Quando ele terminou, tirou um pouco de sua carne e levou para sua mulher em casa. Semanas depois, Garnier atacou selvagemente outra menina, mordendo e agarrando-a, mas foi interrompido por camponeses e fugiu. A menina morreu devido aos seus ferimentos alguns dias depois. Em novembro, Garnier matou um menino de 10 anos. Mais uma vez o canibalizou, devorando suas coxas e sua barriga. E também ele arrancou uma perna para guardar para mais tarde. Finalmente ele estrangulou outro menino, mas foi interrompido pela segunda vez por um grupo de camponeses. Ele teve que abandonar sua presa antes que ele pudesse devorar ele. Garnier foi então considerado culpado de crimes de licantropia e bruxaria, e foi queimado na fogueira. Em 1521, aconteceu o julgamento de 3 homens, Philibert Montaut, Pierre Bourgault e Michel Verdun, por terem realizado um pacto com o diabo e também por licantropia. Esses homens se tornaram conhecidos como os lobisomens de Poligny. Eles ficaram sob suspeita quando um viajante de passagem pela área foi atacado por um lobo. Ao se defender, ele foi capaz de ferir o animal, obrigando-o a recuar. Seguindo o rastro da criatura ferida, o homem chegou à cabana onde encontrou um morador local, Michel Verdun, sobre os cuidados de sua esposa, que estava lavando a ferida em seu corpo. Acreditando que a lesão de Verdun fosse similar à infligida por ele, o homem informou as autoridades. Preso e torturado, Verdun admitiu que era um metamorfo.
e também revelou os nomes de seus 2 cúmplices de licantropia, bem como confessou crimes hediondos como satanismo, assassinato e canibalismo. Os 3 homens foram condenados e prontamente executados, e depois queimados em praça pública. Em 1685, a cidade bávara de Ansbach estava sendo aterrorizada por um grande lobo feroz, devorador de homens, que atacou e matou várias pessoas. Por fazer essa distinção e pelo tamanho exagerado da criatura, os cidadãos de Ansbach acreditavam que se tratava de um lobisomem. Durante uma caçada composta por muitos homens e organizada pelos moradores de Ansbach, a criatura foi perseguida até que pulou em um poço. Acuado, o lobo foi morto e seu cadáver foi exposto em um desfile pela cidade. Dizem que a criatura estava vestida com roupas de homem e, para se certificar que estava realmente morta, foi enforcada em praça pública. Os moradores acreditavam que a real identidade do lobo seria do prefeito, que em vida não era uma pessoa querida por todos na cidade, e a visão dela enforcada foi muito chocante e narrada em vários documentos históricos. Além disso, após o enforcamento, a população decepou o focinho do animal e o vestiram com roupas e uma máscara, para que parecesse com sua forma original. Após a exposição, sua carcaça foi movida para um museu. Nos tempos antigos, haviam extensas florestas ricas em caças, e nas proximidades de Klein-Krams, perto de Ludwigslust, Alemanha, grandes caçadas foram realizadas na área, por esportistas que vieram de toda a Alemanha para testar sua destreza em abater animais. Porém, os caçadores tinham sido frustrados pelo aparecimento de um grande lobo que parecia ser imune a qualquer tipo de bala. Às vezes o animal parecia zombar deles por se aproximar a uma distância de disparo fácil. Mas não importava quanto chumbo fosse gasto, o lobo partia intacto sempre. Aconteceu que durante uma grande caçada em que um dos participantes, um jovem oficial de cavalaria, estava viajando pela aldeia, ele teve sua atenção capturada por um grupo de crianças correndo e gritando para fora de uma casa. Não vendo nada os perseguindo, o que causaria tal pânico? Ele parou um dos jovens e perguntou qual era o problema. A criança disse a ele que nenhum adulto da família Fig estava em casa, com exceção de seu filho pequeno, e que quando ele era deixado sozinho, era de seu costume se transformar em um lobisomem e aterrorizar as crianças da vizinhança. Todos eles fugiram quando ele se transformou, porque não queriam ser mordidos. O oficial estava confuso com tal imaginação fantasiosa das crianças, que pensou que eles estivessem brincando, mas então ele teve um vislumbre de um lobo na casa, e nos próximos momentos um pequeno menino estava em seu lugar. Chegando na casa do pequeno Fig, o oficial perguntou ao jovem o que era aquilo que ele havia visto. O garoto disse que tudo acontecia quando o mesmo usava uma coleira mágica que o transformava em um lobo. A mesma era um presente de sua avó. Mesmo fazendo uma demonstração ao oficial, o homem não se deu por satisfeito e saiu para organizar uma caçada ao lobo. O oficial, preparado com uma bala de prata, conseguiu atingir a fera, que deixou um rastro de sangue que levava até a casa dos Figs. E quando chegaram ao quarto da casa, lá estava a criatura deitada e sangrando, com a coleira no pescoço. E aos poucos, a fera foi voltando ao normal. E o culpado não era o garoto, mas sim a própria avó dele. Durante 3 anos, a cidade de Gévaudan, na França, foi aterrorizada por uma fera semelhante a um enorme lobo.
A criatura conhecida como a Besta atacou pela primeira vez em 1764 e pouco tempo depois fez sua primeira vítima fatal, Jane Bolette, de 14 anos de idade. Muitas vezes as vítimas eram mortas com a garganta arrancada. O reino da França usou uma quantidade considerável de mão de obra e dinheiro para caçar o animal ou os animais, incluindo os recursos de vários nobres, soldados, civis e vários caçadores reais. Segundo as descrições, sua pele tinha um tom avermelhado e foi dito de emitir um odor insuportável. Após o assassinato de Jane Bolette e depois dessa primeira vítima, seguiram outras, tratando-se sempre de jovens e mulheres, cujos corpos se encontravam mutilados com uma violência desconhecida até então, decapitadas ou estripadas. Logo segue uma extensa lista de ataques. Foram feitas na região numerosas investidas para caçar o animal, organizadas muitas vezes por nobres da zona, como o Marquês de Apcher ou o Conde de Morangias, mas sempre sem resultado. As notícias dos ataques da besta acabaram chegando até a corte em Paris, e o rei Luís XV se viu obrigado a responder de algum jeito às demandas cada vez mais insistentes dos camponeses. Apesar de estar totalmente imerso na guerra pelas colônias da América contra a Inglaterra, ele decidiu oferecer 6.000 libras de recompensa a quem matasse a besta. Foi então que em 21 de setembro de 1765 foi abatido um grande animal que foi identificado como a besta. Este animal pesava 64 quilos, tinha 87 centímetros de altura e 183 centímetros de comprimento total. O animal foi então enviado para Versalhes, onde François Antoine foi recebido como um herói, recebendo uma grande soma em dinheiro, bem como títulos e prêmios, por ter abatido a fera. Entretanto, em 2 de dezembro do mesmo ano, foram relatados novos ataques a 2 crianças que ficaram gravemente feridas. Depois, dezenas de casos de ataque foram novamente relatados. O assassinato da segunda criatura que eventualmente marcou o fim dos ataques é acreditado a um caçador chamado Jean Chastel. Contam que enquanto estava parado com o seu grupo de caça e orando, a fera apareceu, mas nada fez. Apenas observou Jean Chastel. Segundo os dados da época, esse animal pesava cerca de 58 quilos e foi morto por Chastel com uma bala de prata benzida por um padre, sendo este o primeiro registro desse tipo de caçada, depois popularizada nas buscas ao lobisomem. E ao abrirem o estômago do animal, foi comprovado que dentro dele continham restos humanos. Então eles chegaram a uma conclusão: a besta era de fato um lobisomem, que na maioria das vezes comia suas vítimas, tanto homens como mulheres, sem preferência. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostaram, por favor, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para não perderem mais vídeos como esse aqui. E por favor, deixem o seu gostei no vídeo para ajudar na divulgação do canal. Comentem aí se vocês já conheciam alguns desses relatos sobre lobisomens, ou se você nunca tinha ouvido nada sobre. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Histórias Arrepiantes.